Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações e a nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. A vida começa na fecundação. É o que nos diz todos os livros de embriologia, genética humanas, a partir do qual inicia-se a divisão celular e o desenvolvimento humano se inicia de forma ininterrupta até culminar no nascimento de uma criança. Alguns marcos do desenvolvimento fetal. No primeiro mês, já se inicia a formação do sistema nervoso central. No 18º dia, mais precisamente, o tubo neural começa a se desenvolver. Acontece os rudimentos, a formação dos rudimentos dos olhos, assim como o coração. No segundo mês, o bebezinho já tem uma aparência humana e até o final da 8ª semana, todos os órgãos já estarão formados. Só a título de curiosidade, por volta da 7ª semana, já foi identificado receptores de tato e de dor na superfície do feto, mostrando que esses bebezinhos já com 7 semanas, no segundo mês de vida, podem perceber, podem sentir dor. Se tocarmos na ponta do nariz de um bebê, de um feto de 6 semanas de gestação, ele vai movimentar o rosto, o pescoço, demonstrando também sensibilidade tátil. As papilas gustativas iniciam-se a sua formação neste momento. Vai culminar com o desenvolvimento do paladar por volta da 24ª semana de vida. Então, com 8 semanas, esse bebê já se movimenta, os braços, o dorso, numa linguagem gestual primitiva, indicando que ele consegue se comunicar com o meio ambiente. Dependendo da situação, se ele é prazerosa ou não, dependendo dos seus gostos, ele pode reagir com pontapés ou de maneira aconchegante. No terceiro mês, são alguns marcos: a formação da genitália, a diferenciação, aqui se define bem, a formação das orelhas, o tubo digestivo já começa a funcionar, os rins já começam a produzir a urina, que vai colaborar na formação do líquido amniótico, e nós vemos intensa movimentação fetal ao ultrassom. Interessante dizer que aqui o olfato também já se inicia, o cheiro. Então, vocês imaginam, a mamãezinha comeu muito alho. Ela sente, é capaz de sentir o gosto e o cheiro no líquido amniótico. Ele já deglute esse líquido com as papilas gustativas, então ele já consegue perceber. Com o 4º mês, o marco desse mês é o movimento fetal. A maioria das mamães já conseguem perceber os bebês se movimentando na sua barriga. Ele é capaz de levantar as sobrancelhas, fazer caretas, sugar o polegar. Uma coisa extremamente importante, a audição. Os cientistas já conseguiram detectar que o bebê, a partir dessa fase na gestação, ele escuta o que a mãe fala e o que falam em torno da mamãe. É tão interessante que já fizeram pesquisas colocando as mães nessa etapa da gestação e um pouquinho mais para frente. Separaram grupos de mães que assistiam filmes tranquilos e o outro grupo de mamães grávidas que assistiam filmes de violência, filmes de terror. E esses bebês reagiram com pontapés, com alteração da frequência cardíaca e das ondas cerebrais, mostrando que eles escutam e de alguma forma percebem esse ambiente. Os cientistas que estudam o psiquismo fetal, a psicologia pré-natal, também
relatam em suas experiências e observações que se a mãe tem uma voz áspera o tempo todo durante a gestação, uma tonalidade agressiva, essa criança pode ser afetada na sua linguagem. A forma como a mãe se comunica com o seu bebê intraútero e a forma como ela se relaciona neste momento da gestação interfere na qualidade da linguagem dessa criança na vida adulta. Aquela criança que tem dificuldade de expressar suas emoções, a dificuldade de conversar, pode ter origem nessa comunicação intraútero. Então, segundo os estudiosos do assunto, o feto ouve a voz de sua mãe já no 4º mês de gestação e a qualidade dessa comunicação pode influenciar no futuro seu desejo de comunicar-se. Daí a importância dos grupos de acolhimento a gestantes, da importância de nós trabalharmos o vínculo afetivo da mãe com o bebê, de ensiná-la a conversar com essa criança desde a mais tenra idade gestacional, para que ela cresça e tenha um bom desenvolvimento emocional e afetivo. No 5º mês, parece que o bebê começa a sonhar a partir do 5º mês de gestação. Os cientistas mostraram isso através de algumas ondas cerebrais e que significavam sonhos. Bom, no 6º mês, aqui nós percebemos algumas crianças que podem soluçar, já começa a formação do vernix, que é aquela camadinha branca na pele. Ele abre e fecha os olhos como se tivesse já nascido. Então, ele consegue perceber noite e dia. Importante também a gente manter o equilíbrio da casa para que esse bebê, já desde a barriga da mãe, identifique que dia é movimento e noite é silêncio e precisa dormir. Bom, aqui o sistema de audição, visão, olfato, paladar já estão funcionando totalmente, estão amadurecidos. No 7º mês, o sistema nervoso amadurece bastante e no 8º mês acontece o amadurecimento do pulmãozinho com a produção do surfactante. E aí nós fizemos uma passagem rápida no desenvolvimento fetal e ficam aqui algumas perguntas. O feto é um indivíduo? Por si só tem uma personalidade? O embrião ou o feto pensa? Tem emoções? Se ele pensa ou tem emoções, ele guarda isso na memória? E se as respostas forem positivas, isto influenciará na sua vida adulta? Então, o período gestacional, que importância tem para nós, enquanto adultos ou enquanto crianças? E quando deveremos, então, iniciar a evangelização deste ser? Algumas perguntinhas que nós vamos respondendo durante a apresentação. O feto, então, é um indivíduo? Sim. Primeiro, ele tem um patrimônio genético exclusivo. O genoma dele é diferente da mãe e do pai. Se um genoma é diferente, pode ter alguém da área da saúde aqui presente, vai me perguntar como a mãe não produz anticorpos ou uma reação para expulsar o bebê, já que tudo que é diferente do nosso corpo, nós produzimos uma reação imunológica para eliminar. Por quê? Em 1998, a revista Nature publicou a descoberta desta enzima, idoleamina 2,3-deoxigenase. O que ela faz? Ela destrói o triptofano da mãe e, no final das contas, o que ela faz? Impede a mãe de produzir uma reação imunológica contra o bebê. Ela faz uma depressão dos linfócitos T, que é uma célula de defesa que nós temos, impedindo da mamãe o quê? De expulsar o bebê. E é fato.
a gente sabe que a grávida, ela tem essa baixa na imunidade, justamente para conservar o bebê. Outra coisa é a placenta. A placenta ela é formada metade pelos tecidos do endométrio, que é aquela camada interna do útero da mãe, e metade, aqui não tem pointer, né? Metade pela camada externa ali do ovo fecundado, que é do bebê. Então, a placenta humana, metade é de tecido da mãe e metade é do tecido do bebê. Até o 3º mês, os primeiros 3 meses, esses tecidos da mãe produzem hormônios e estão ali ativamente sustentando o bebê. Depois, no 3º mês, já quem sustenta-se ali sozinho é o bebê. É o bebê. E o cordão umbilical passando a nutrição, né, para ele. Além disso, o bebê já produz as suas células sanguíneas. A partir da 4ª e 5ª semanas de gestação, os vasos do bebê começam a produzir hemácias. A partir da 6ª semana, o fígado assume essa função e com 12 semanas, ou seja, com 3 meses de gestação, já é a medula óssea do bebê que produz as suas próprias hemácias. O fígado do bebezinho, com 9 semanas, também já produz glicose. O fato é que ele só vai fazer essa produção em caso de emergência, mas ele já é capaz de produzir. Ele é capaz de produzir a bile a partir da 12ª semana, e ele é também capaz de produzir proteínas, fatores de coagulação e algumas enzimas. Isso aqui já é o último slide, mais técnico. O sistema endócrino também, a partir do 3º mês, o bebê já é capaz de produzir hormônios, o FSH, o LH, os hormônios tireoidianos, é capaz de produzir catecolaminas e esteroides, que são o quê? Substâncias neuroendócrinas liberadas em momentos de estresse. Quer dizer, refletindo uma situação ali de estresse físico, mas também emocional. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. O sistema imunológico também já está funcionando. Isso aqui é muito legal. A Joana Willein, no seu livro O que é a psicologia pré-natal, ela descreve, ela fez estudo, né, de crianças intraútero, e observou que no exame de amniocentese, que é aquela agulha que introduz na barriga da mãe para colher o líquido amniótico para fazer exame, na imagem da ultrassonografia foi visto algumas crianças ou pegar a agulha ou fazer um movimento de afastar. Não só mostrando que eles percebem como reagem ao meio ambiente. Então, o bebê é uma persona, sim, é um indivíduo. Essa é a foto daquele bebê que circulou na internet essa semana, com 19 semanas, e que a mãe estava no pronto-socorro e deu à luz, e emocionou aí o Brasil todo, mostrando ali a sensibilidade, e como ele é um bebezinho todo formadinho, né? Tudo bem. Ele é uma personalidade, é um indivíduo, mas ele pensa, ele tem um psiquismo? Bom, todas essas respostas começaram, aliás, as próprias perguntas e as possíveis respostas só surgiram na década de 60. Na década de 60, com o surgimento da ultrassonografia. Até então, achava-se que o bebê estava ali no mundo à parte, totalmente protegido. E então, uma das pioneiras nesse estudo é a doutora Alessandra Piontelli, é uma italiana, e ela estudou gestações de gemelares e de não gemelares. Como que ela fez? A partir da 16ª semana, por volta do 4º mês de gestação, ela fazia ultrassom mensal e ficava ali mais de 1 hora observando os bebês. Devia ser uma festa para as mães, né? Porque nessa década não podia fazer ultrassom de jeito nenhum, só, né? Enfim. Depois, acompanhava o parto todo das crianças, dos bebês. Depois ia toda semana na casa deles, durante o 1º ano de vida.
Depois ela passava aí uma vez por mês até o 2º ano de vida e depois de 3 em 3 meses até completar 4 anos de vida. É um trabalho que merece a nossa atenção. Então, o que ela observou? Ela observou, não vou contar todos, senão a gente fica aqui até amanhã cedo, mas alguns casinhos interessantes. Um casal de gêmeos. Bivitelínicos, que eram separados pela placenta. Então, eles brincavam de se acariciar o rosto um do outro, através da placenta, e depois do nascimento, ela observou que a brincadeira predileta dos irmãozinhos era brincar atrás da cortina, uma cortina entre eles, e eles se acariciando, como se estivessem novamente no útero. Ela percebeu também uma menininha que gostava de brincar com a placenta, passava a mãozinha, como se tentasse descolar, arrancar uns pedacinhos. E ela pulava, ela se agitava e fazia essas brincadeiras. Até que a mãe teve uma ameaça de trabalho de parto prematuro por possível descolamento da placenta. Isso causou um estresse muito grande na família e a criança passou, o bebê, né, o feto, o tempo todo quietinho. A partir de então, ela, que era toda agitada aos ultrassons, a doutora Alessandra percebeu que ela ficou sempre muito quietinha até o nascimento, como se ela tivesse percebido que aquela brincadeira dela não tinha causado bem para a mãe. E aí ela conclui: não podia mais considerar os fetos observados por mim como não sendo pessoas, uma vez que cada um deles parecia já como sendo um indivíduo com personalidade própria, preferências e reações. Então ela mostrou que esses bebês já traziam alguma coisa de personalidade intraútero e que essas personalidades persistiam depois do nascimento. Temos aqui 2 livros que gostaríamos de comentar. Palavras para Nascer, da doutora Miriam. Ela é uma francesa e ela conta o caso muito interessante. Também gemelares, 2 meninas, uma com malformação e a outra não. 15 dias antes do nascimento, a justiça francesa decidiu pelo abortamento da menina malformada. Na França, o aborto de crianças malformadas é liberado. E isso foi feito, a criancinha nasceu, a bebezinha gemelar, sadia, né? Nasceu com uma profunda depressão. Não mamava, mal se mexia, totalmente apática. Por mais que colocava a sonda para ela não falecer, né, para passar a nutrição, ela vomitava todo o alimento. E ela, a doutora Miriam, ela psicanalista pré-natal e perinatal, percebendo a situação, claramente identificou que era a falta da irmãzinha. Então ela começou todo um trabalho terapêutico, psicoterapêutico com essa criança, com essa recém-nascida, que graças a Deus foi com êxito e ela conseguiu depois se recuperar, mostrando que esses bebês têm emoção, sentem tristeza, alegria. Na vida secreta da criança antes de nascer, o Dr. Thomas, um pediatra que também depois passou a se dedicar ao estudo, né, da psicologia pré-natal e perinatal, identificou uma bebê que não mamava no peito da mãe. Naquela época, podia-se fazer o aleitamento cruzado. O que é isso? Pedir para uma outra pessoa amamentar. E no peito de outra mulher, ele mamava assim, devorava o leite. Chegava na mãe, não mamava de jeito nenhum. E ela perguntou, teve algum problema durante a gestação? Não tivemos nenhum problema, criança, né, desejada e tudo. Depois de muita insistência, ele foi insistentemente novamente com a mãe e perguntou, você tem certeza que você desejava essa criança? E ela respondeu, bem, eu queria abortar, mas o meu marido queria tanta criança que nós decidimos
por levar a gestação adiante, mostrando que o bebezinho sente, guarda na memória e pode até ficar magoado. Eu gostaria de ressaltar que não é todo bebê que não mama na mãe, que recusa o seio materno, que a mãe quis abortá-lo. Não é assim. Esse aqui é um exemplo, e nós que somos espíritos, nós sabemos as múltiplas causas dessa recusa ao aleitamento materno. Então, queria deixar essa ressalva. Será que o bebezinho tem memória? Bom, esse livro, Gestação, Encontro de Almas, a doutora Cristiane Assis conta um caso muito interessante do psiquiatra Stanislau Groth. Ele tinha um paciente psiquiátrico X e que durante o tratamento foi feita uma regressão de memória. E ele foi até o momento do intraútero, ele se sentia dentro do útero, escutava o coração da mãe, escutava a voz da mãe e escutou ao longe uma marchinha de carnaval. Esse livro é brasileiro, tá, gente? Então, escutou a marchinha do carnaval. Então, e ele teve uma sensação assim, que ele não estava na hora de nascer. Que ele não queria estar ali ouvindo aquela música, mas a música foi ficando cada vez mais intensa, até que ele acordou, teve aquela sensação estranha, e foi procurar a mãe, conforme o psiquiatra havia orientado. Quando ele conversou com a mãe ficou pálida, sem palavras. E depois respirou, recuperou o fôlego e disse: meu filho, muito estranho você saber disso, porque quando eu estava grávida de você, eu tive uma ameaça de trabalho de parto prematuro e tive que ficar de repouso. Só que era na época do carnaval. E eu ouvi a marchinha passando na porta e eu não resisti e fui. Só que ninguém sabia disso. Por quê? Porque na hora em que eu estava lá na rua, eu senti as dores do parto e tive que ir para o hospital. Só que ninguém soube disso, eu escondi de todo mundo. Mostrando que eles registram sim, mesmo que não se lembre de uma forma consciente, mas isso fica registrado nos seus arquivos da consciência. Henrique Rodrigues, um jovem que não suportava a presença dos pais, também em regressão, ele se viu dentro do útero materno, os pais indo para uma clínica de aborto e não culminando no abortamento, porque eles têm um acidente de carro. E depois desse acidente, eles decidem ter a criança. É interessante essa percepção extraútero também, né? Que a doutrina espírita pode nos explicar tão bem. Como é possível pessoas resgatarem memórias tão precoces? E já vamos mergulhar então na doutrina espírita. André Luiz nos ensina que na fecundação é o espírito reencarnante que durante a fecundação emparelha os cromossomos ali durante a divisão celular e escolhe os genes de que ele necessita para o melhor desempenho do projeto reencarnatório dele, segundo as escolhas felizes ou infelizes que ele tenha tido. Isso está no Evolução em Dois Mundos. E nós vamos aprender então que é o espírito que seleciona os genes, que imprime no corpo as necessidades. Então esse espírito reencarnante, ele entra em sintonia com essa mãe e ele traz as suas memórias. Sendo um espírito imortal, é capaz então de arquivar todo o sentimento, os pensamentos e as situações que ele vivencia no ambiente. Voltemos um pouquinho para a ciência. A influência do ambiente na gestação. Hoje nós sabemos que é muito claro, é um fato assim muito concreto, comprovado pela ciência, que o ambiente interfere sim no desenvolvimento desse bebê dentro da barriga da mãe. Nós sabemos, por exemplo, que a dieta, hoje pesquisas mostram, que a dieta materna rica em gorduras, por exemplo, enquanto ela está grávida, pode estimular
no feto o desenvolvimento de algumas células que são propícias ao desenvolvimento de câncer de mama. A gente sabe do uso de drogas, do efeito que tem o uso do álcool, do fumo, das outras drogas. E aí nós vamos perguntar, e as emoções? Será que as emoções da mãe interferem no bebê? As perturbações emocionais da mãe provocam alterações bioquímicas que, sendo lançadas em sua corrente sanguínea, atingem o feto através do cordão umbilical. Ora, se através do cordão umbilical a mãe é capaz de levar até o bebê substâncias nutritivas, substâncias químicas tais como o álcool, a cocaína, se ela é capaz de levar vírus, bactérias ali, trocar e também passar anticorpos para o bebê, é claro que quando esta mãe passa por situações estressantes, é liberado na sua corrente circulatória catecolaminas, adrenalina, cortisol, que ela vai trocar com o bebê. Esse bebê também vai receber essas substâncias. Se a mãe estiver estressada ou ansiosa, o feto entende que é esse o mundo que o aguarda. Isso aqui é uma conclusão de um doutor que fez uma pesquisa. Ele relata 2 casos. Ele viu um bebezinho extremamente estressado numa UTI, filho de mãe usuária de crack. Quem é pediatra sabe que esses bebês ficam assim, arranham as incubadoras, ficam estressados, a gente tem que usar medicação. E ele viu outro bebê na mesma situação, agitado, não dormia, com insônia, arranhando a incubadora, e ele foi investigar se a mãe, quem era a mãe? A mãe era uma alta executiva, uma workaholic, que vivia sob pressão, estresse, não usava drogas, mas era altamente estressada. E aí ele conclui que esse estresse pode sim afetar o bebê. Problemas conjugais aumentam em 231% a chance de desenvolver alguma complicação durante a gestação ou no parto. Olha só. E aí voltemos para André Luiz, no caso de Volpini e Cesarina, no Missionários da Luz, capítulo 15. Cesarina, a equipe de André Luiz estava desesperada, porque era a 3ª tentativa de salvar uma reencarnação de Volpini ali, porque as 2 outras tinham sido fracassadas e essa mãe estava divorciada e estava saindo para se divertir. E aí eles acionam a mulher onde ela mora, para que ela não vá, porque esse bebê já estava sofrendo, e as entidades obsessoras dela, que queriam mesmo que ela se perdesse aí na vida, coloca na cabeça dela que ela tem que sair, se divertir, e eles vão examinar o útero dela. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea revelando dilacerações, pequeninos monstros somente perceptíveis ao nosso olhar. Nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Esse é André Luiz falando. Então, as formas, pensamentos da mãe e dos obsessores, afetando o líquido amniótico, consumindo não só energia mental ali do espírito reencarnante, como consumindo ali as substâncias nutritivas. E o que aconteceu? Vou contar para vocês não ficarem curiosos, mas depois voltem lá no Missionários da Luz para saber de toda a história. Infelizmente, a reencarnação do Volpini não se procede e acontece que um abortamento espontâneo numa gestação de 7 meses. Mas no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar um aprendizado fantástico de André Luiz, quando vai dizer para nós que realmente o ambiente vai influenciar esse espírito reencarnante. Não só a dieta da mãe, suas emoções, mas
a relação dela com o companheiro e a relação dela com os familiares que habitam o seu próprio lar. Ele vai dizer o seguinte: temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-nascidos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. Então, a forma como a gente convive também pode afetar os nossos filhos. Aqui mais um exemplo, e o nosso horário já vai seguindo, mas está no livro também Missionários da Luz, no capítulo 19, em que André Luiz vai dar o passe numa irmãzinha que está passando por dificuldades financeiras terríveis, e ela está super preocupada, que tinha uma dívida para pagar, e essa preocupação dela começa a afetar o bebê também. E eles vão lá e acode ela na sala de passe, através do passe. Bom, gravidez, sublime intercâmbio? Nem sempre. Nem sempre a gravidez é um momento especial para a mulher, no sentido em que muitas vezes ela revive todos os conflitos que ela teve durante a infância. Muitas vezes não, sempre. Toda mulher, quando engravida, por isso que vive esse conflito de estou vivendo no céu, mas minha coluna está doendo, o peso está demais, aquele conflito, ora chora, ora ri, porque ela volta para os conflitos que ela teve na infância e os conflitos que ela teve quando ela foi um feto dentro da barriga da própria mãe. Além do que, nós sabemos que é um reencontro de almas. Nós não sabemos quem está vindo por aí. Qual a história dele conosco. Pode ser um espírito extremamente querido, amigo nosso de 2000 anos, mas pode ser um amigo nosso de 100 anos. Então, às vezes, pode gerar conflitos. E a gente sabe que essa intensa troca entre a gestante e o feto é como se ela fosse hipnotizada a longo prazo. É assim que André Luiz nos define no livro Entre a Terra e o Céu. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo, o seu campo psíquico é invadido pelas impressões e vibrações do espírito reencarnante. Então é aquela mulher que de repente toma raiva do marido. Eu tive uma paciente assim, que tomou raiva. E eu olhei para ele, o menino tinha 4 anos quando foi lá. Mas e o senhor, o que o senhor fez? Uai, doutora, eu tive que ir para casa da minha mãe, né? Fiquei lá porque era só eu chegar perto da mulher, ela vomitava sem parar, fazer o quê, né? E depois que nasceu? Sarou, a mulher respondeu. Sarou completamente. E a gente é espírita, a gente não perde a oportunidade. E o bebezinho, como é que era? Chorava até. Não podia chegar perto dele, doutora. Mas e agora, como é que são vocês dois? Unha e carne. Ama esse pai. De paixão. E eu só fiquei pensando, oh meu Deus, que lindo que é a reencarnação, né? A reaproximação das almas. Que oportunidade. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como exaustor de fluidos de desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis. É que no momento da reencarnação, acontece a miniaturização do espírito. Nesse momento, então, ele vai diminuindo de tamanho, diminui os espaços entre as moléculas, ele vai esquecendo o passado. E quando isso acontece, ocorre liberação de energia. E essa energia, o útero materno absorve, é como se fosse um exaustor mesmo, aquele que a gente tem na cozinha, e vai fazendo o processamento. E ele vai explicar que, no livro Entre a Terra e o Céu, que no futuro os médicos conseguirão explicações para essas náuseas das gestantes, e inclusive conseguirão medicamentos, mas que a causa é justamente essa, porque o útero materno vai fazendo
a desintegração desses fluidos. Então, tanto Zulmira, a gestante, atuava no perispírito do Júlio, né, entre a Terra e o Céu, como Júlio interferia no psiquismo dela. Isso aqui eu acho fundamental. É a doutora Joana William falando para nós, psicóloga, não é espiritismo. A disponibilidade afetiva da mãe é fundamental para que ocorra o desenvolvimento psicoafetivo do indivíduo, de célula a feto, de feto a bebê e de bebê a criança. Que importância que tem a mãe nesse período gestacional, né? Meus irmãos, que importância, nós precisamos despertar para isso. A ideia que uma mãe faz da criança, que carrega dentro de si, é o Dr. Verni, psicólogo também, é de suma importância. Seus pensamentos, seu amor por essa criança ainda não nascida, ou sua rejeição, ou ainda ambivalência, determinam a profundidade, a amplidão e a capacidade emocional desta criança no futuro. É que então o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia, para que a tarefa seja perfeita. Isso André Luiz nos dando o recado. Sendo assim, já queria convidá-los para o seminário Viver em Família, uma parceria do Segal, Café Ego, Associação Médico Espírita, que acontecerá no dia 24 de setembro na Radiação Espírita Cristã. O dia todo estaremos debatendo temas sobre família, esses sintomas da criança na forma de doença que podem refletir a convivência da família, alguma desarmonia, algum conflito familiar. Vamos discutir a educação dessas crianças, vamos discutir o casamento e vamos discutir também autismo na visão espírita. Quem tiver interesse, nós vamos estar fazendo a inscrição no final. Todas as vivências pelas quais passa o ser no período pré-natal exercem influência tanto sobre a sua personalidade pós-natal, como sobre a sua conduta e o seu comportamento. Novamente, Joana Ileim, isso aqui não é espiritismo, pessoal. Então, a gestante precisa de carinho, de preces, oração, de passes e de evangelização. E por isso, nós temos nos ocupado uma iniciativa do Segal, a federação também, de fazer um trabalho de acolhimento, tratamento e evangelização desse ser desde o útero. A sala das gestantes, vocês receberam um folder aí. Nós temos esse trabalho no Jardim das Oliveiras há mais de 10 anos. E agora começamos no Segal, aqui na Escola Espírita André Luiz, com as frequentadoras das casas espíritas, e eu deixo aqui o convite para vocês, as médiuns espíritas, as trabalhadoras da casa espírita, um momento em que a gente vai discutir essas relações, vamos fortalecer o vínculo materno-fetal, através de músicas, através de um caderno que cada uma vai escrevendo para o bebê, vai construindo, através de meditações, preces e o passe com a fluidoterapia. E aí a evangelização começa assim, no berço. Maria Montessori, fundadora da Casa dei Bambini, nos diz desde 1900 que a educação começa no ventre, acariciando-o, dizendo, eu te amo, seja bem-vindo, você é um anjo para a minha vida. Para tratar a criança de um modo diferente de que vem sendo tratado, isso lá, no século XIX, para salvá-la dos conflitos que colocam em perigo sua vida psíquica, é necessário, antes de tudo, modificar o adulto. Ela é aquela famosa que disse o seguinte, procuraram ela, doutora, quando que eu devo começar a educação do meu filho? Muitas vezes atribuem essa fala ao Chico, mas é dela. Ela olhou para a mãe, para a criança tinha 1 ano. Ela olhou e disse, a senhora perdeu os melhores 21 meses dessa criança, ao qual a mãe retrucou. Mas como? Ele tem apenas 12 meses. Ela disse, 12 meses fora do útero. E antes?
Então, concluindo, a mente e as emoções da mãe ajudam na formação do bebê e na pessoa que ela será. Por isso é muito importante esse acolhimento das mamãezinhas nesse período tão fantástico, tão especial. Por isso é importante manter-se serena, é importante saber perdoar e é importante pensar em coisas boas. Muito obrigada.